Fala, amiguinhos! Um grande abraço, uma boa semana para todo mundo. Bom, eu vim aqui me propondo a iniciar um debate com o torcedor, especificamente do Internacional, sobre o momento vivido pelo clube. E veja bem, antes de mais nada, eu quero sublinhar que eu entendo perfeitamente a indignação do torcedor do Inter, né? Eu tenho dito, né, que o torcedor do Inter, o clube como um todo, está num divã, né? Porque às vezes precisa de um antidepressivo, tal, né, as agruras, a ciclotimia, como eu digo, né, de sentimentos, né, que perdura já há algum tempo na vida do torcedor, do clube como um todo e extensiva ao grupo de jogadores, à comissão técnica, enfim, do cotidiano do Internacional. Gente, assim, eu convido vocês, mesmo entendendo a passionalidade do torcedor, que é extremista, né? E é assim, eu nunca cobrei coerência de torcedor, e acho que é assim mesmo, né? Ainda mais de clube grande, né? Que clube grande não tem fôlego, não tem crédito, não tem poupança, não tem essa história. O clube grande, ou ganhou tá bem, perdeu tá mal, e normalmente para o torcedor é assim. Então, dito isso, eu quero pensar com vocês algumas coisas aqui que me vem à cabeça para fazer um diagnóstico do que está acontecendo com o Internacional e vou me permitir usar o Grêmio como exemplo. Exatamente. Pois então, o Grêmio, quando caiu para a segunda divisão em 2004, 2005 ele percorre toda a Série B. E ele começa, a partir daí, depois da Batalha dos Aflitos, épica, né? Um negócio impressionante, um processo de recuperação. Gente, demorou 10 anos para o Grêmio conquistar um título significativo. No meio desse caminho, teve alguns campeonatos regionais e que ajudou muito. E eu vou depois chegar de volta nesse item. Mas o Grêmio foi vice da Libertadores da América, foi vice-campeão brasileiro 2 vezes. Quer dizer, o Grêmio chegou perto, né? Montou alguns times competitivos, deu sorte em alguns casos, como em 2008, aquele time do Celso Roth, mas não conseguiu, não tinha cereja no bolo. Porque também isso fazia parte de um processo de recuperação que é árduo, é longo e não tem varinha mágica, meus amigos. Clube grande é como o trem pesado que quando sai do trilho para você botar de volta, não é assim mais. O que eu quero dizer com isso? O Internacional caiu para a segunda divisão em 2016, o clube ficou esfacelado em estrutura, na categoria de base. Economicamente, então, bom, inclusive está no Ministério Público. E aí se começa um processo de recuperação, que, goste ou não o torcedor, né, racional ou passional, ele é longo, ele demanda um certo tempo. E vejam só, o Inter no meio desse caminho repetiu o exemplo que eu dei do Grêmio, ou está repetindo, né? Vice da Copa do Brasil, vice-campeonato brasileiro, né? Chega às semifinais e tal, decide título regional e fica no quase. Então, esse processo ele é árduo porque o torcedor, repito agora ao início do post, ele não quer saber disso. Ele não tem esse pensamento racional, né, de esperar. O torcedor vive o momento. Então, assim como eu convido o torcedor a pensar sobre isto, eu também tenho que cobrar que os dirigentes saibam dessa realidade. A comissão técnica, os jogadores, inclusive. Né? Que o torcedor que está lá, né, sofrendo e ele é imediato, ele tem dificuldade para entender esses processos. E por isso que eu acho que, às vezes, o discurso dos dirigentes tem que estar muito mais perto daquilo que o torcedor sente. Né? Mesmo que seja uma realidade, como disse o presidente Alessandro Barcelos após o Grenal, de que é tudo isso, que é um processo, que é uma ruptura, como se diz. No meio desse caminho, é óbvio que existem erros, e é óbvio que dá para melhorar. No momento atual, o Internacional decidiu por quebrar um sistema de jogo, mudar radicalmente a sua forma de jogar, e isso demanda tempo.
Provavelmente, alguns diagnósticos, se foram feitos, eles não foram exatos, né? Do tipo, nós temos um grupo, um perfil de time para jogar desta maneira, né? O Inter não tem dinheiro para contratar. Nós temos como modificar alguma coisa? Quanto tempo demanda isso? Quanto tempo é possível, diante da realidade de um clube grande que exige vitórias, suportar a pressão? Tudo isso faz parte de um pacote. Né? E conviver com a derrota de sempre é muito mais complicado. E aí eu volto àquilo que eu falei sobre os campeonatos regionais. Que quem ganha não dá muita bola. Né? O Grêmio ganhou agora, daqui 3 dias, ninguém mais lembra. Mas é importante para o fôlego. Né? Aqueles regionais que o Grêmio ganhou naqueles 10 anos que eu falei, deram uma respirada. Né? Ganhou uma coisinha aqui, ganhou uma coisa, dá uma ajudada. E é isso que o Inter tem que perseguir, mesmo que aqueles campeonatos mais importantes estejam ainda um pouquinho longe. Pela qualificação do grupo, né? Pelas modificações da base que estão sendo feitas já. Mas ganhar o regional, ganhar a Grenal, dá esse fôlego. E é isso que o Inter tem que buscar. Eu não acho o grupo do Inter ruim. Não, eu acho que o grupo do Inter é razoável. Não é brilhante, mas é razoável. Dá para jogar melhor do que está jogando. Dá para ser assimilado melhor esse sistema de jogo. Que também não precisa ser estanque. O Ramires pode ser maleável, aproveitar melhor a característica de alguns jogadores. Bom, tu não tem um volante como você quer, então o Dourado vai jogar não como o sistema pede, mas mais perto da sua característica. Vale a mesma coisa para o Patrick, o Tyson vai jogar ali, ou seja, não ficar muito atento apenas a plano de jogo, e sim trabalhar com as características do grupo. Ou seja, dá para ser melhor do que está sendo. Vai ser possível ganhar títulos significativos? É mais difícil. Mas também não é impossível. Agora, conviver com a ciclotimia, o eletrocardiograma, é do jogo. Por mais que você, especialmente torcedor do Inter, não queira nem saber, pois essa é a verdade. Faz parte, demora. E eu sei que é mais difícil assim. Então, esse post é para dizer que terra arrasada não vai a lugar nenhum. Que acreditar, ter convicção num trabalho, num projeto, é muito legal. Que ele tem que ter ajustes durante esse caminho é vital, é importantíssimo. E mais do que isso, ter uma comunicação do clube com o torcedor mais perto da realidade passional dos mesmos também se impõe nesse momento. E você, o que acha, hein? Tamo junto.